um rio de água cristalina, de uma pureza inigualável, que tem uma única e gloriosa nascente, o trono de Deus e do Cordeiro. Esta é uma das visões mais espetaculares e reconfortantes do fim da história humana, registrada no último livro da Bíblia. Mas o que é este rio? É apenas água literal? Ou é o fluxo da própria vida divina, o Espírito Santo, que corre para sustentar a eternidade? E mais importante, qual é o segredo da vida eterna que corre em suas águas, e como podemos ter acesso a ele hoje? Hoje, no Fatos da Escrita, vamos mergulhar no mistério do rio da água da vida. Vamos explorar a profecia de Apocalipse 22, suas raízes no Antigo Testamento e sua conexão com a promessa de Jesus Cristo. Se você busca desvendar os fatos por trás dos mistérios mais profundos da Bíblia e quer entender o segredo da vida que nunca se acaba, inscreva-se no canal Fatos da Escrita e ative o sininho. Você não vai querer perder o que está por vir. 1. A visão final. O rio em Apocalipse 22. A visão do rio da vida é a culminação de todas as profecias bíblicas. Após descrever a destruição do mal e a descida da Nova Jerusalém, o apóstolo João é levado ao ponto central da Cidade Santa, onde ele vê a promessa final da redenção cumprida. O versículo 1 do capítulo 22 do Apocalipse começa de forma definitiva. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Vamos analisar os detalhes que fazem deste rio algo único. Puro como cristal. O nível de pureza é absoluto. Não há sujeira, lodo ou contaminação. Isso simboliza a santidade da vida que flui de Deus. Na Nova Jerusalém, a vida é totalmente purificada de qualquer resquício do pecado ou da decadência. A origem inquestionável. Ele procede diretamente do trono de Deus e do Cordeiro. Este é o detalhe mais importante. Isso estabelece a fonte absoluta da vida eterna. Ela não é gerada por nada na cidade, nem pela humanidade, mas flui da autoridade e presença máxima do Criador. O rio é o fluxo da sua própria vida divina. A árvore da vida eterna. O rio corre pela rua principal da cidade, e em ambas as margens está a árvore da vida, que produz 12 tipos de frutos, um para cada mês. E as suas folhas são para a cura das nações. A árvore perdida no Éden é restaurada e mantida pelo rio. Isso significa que o rio da vida é o sustento da imortalidade e da saúde eterna dos redimidos. 2. As raízes antigas. O rio na profecia do Velho Testamento. O conceito de um rio da vida fluindo do centro da adoração não é exclusivo do Apocalipse. João está, na verdade, testemunhando o cumprimento de profecias que atravessaram séculos. A visão do rio da vida é o restabelecimento da ordem perfeita, perdida desde o início. O jardim do Éden, Gênesis. No Gênesis, antes da queda, um rio fluía do Éden para regar o jardim, dividindo-se em 4 braços. Esse rio era a fonte de toda a fecundidade e vida perfeita. O rio de Apocalipse é o retorno e a superação desse estado inicial. O que foi perdido pela desobediência é restaurado pela graça. A profecia de Ezequiel, Ezequiel 47. Durante o exílio de Israel, Deus deu ao profeta Ezequiel uma visão do futuro templo restaurado. Ele viu a água fluindo da porta do templo, no sul. A água começava como um fio fino, mal tocando os tornozelos. No entanto, ao se afastar do templo, o rio se aprofundava, tornando-se uma torrente que chegava aos joelhos, depois aos lombos, até se tornar um rio inatravessável, nadável. O destino final dessa água era o Mar Morto, águas salgadas onde nada vive. Mas o toque dessa água trazia vida em abundância, fazendo o mar sarar, e as margens ficarem cheias de árvores frutíferas e peixes. Essa profecia é a imagem mais clara. A vida de Deus começa pequena, mas tem o poder de crescer, se aprofundar e transformar a morte em vida. O rio da vida é o cumprimento definitivo dessa profecia. O testemunho dos profetas menores. Profetas como Joel e Zacarias também anteciparam essa realidade. Joel 3,18 fala de uma fonte que sairia da casa do Senhor. Zacarias 14,8 fala de águas vivas que sairiam de Jerusalém, metade para o mar oriental e metade para o mar ocidental. O rio de Apocalipse 22 é o resultado dessa convergência profética. 3. A conexão com Cristo, a fonte da água viva. A razão pela qual o rio em Apocalipse flui do trono de Deus e do Cordeiro é a chave para o seu mistério. O rio é a manifestação da vida divina, e o acesso a essa vida só foi possível através da obra de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Durante seu ministério terreno, Jesus repetidamente se identificou como a fonte dessa água viva. A mulher samaritana.
João 4. Jesus oferece à mulher junto ao poço uma mágoa viva, que faria com que ela jamais tivesse sede. Ele se coloca como a fonte de satisfação espiritual que transcende a necessidade física. A água, neste contexto, é a vida de Deus que apaga a sede da alma. A festa dos tabernáculos, João 7. Jesus se levanta e clama: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. O Evangelho de João imediatamente interpreta: E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Portanto, o rio puro da água da vida é o eterno e pleno fluxo do Espírito Santo e da vida de Deus, tornado acessível à humanidade através do sacrifício e da ressurreição de Jesus Cristo. Sem o Cordeiro não há acesso ao trono, e sem o trono não há rio. A vida eterna é uma graça fluindo do sacrifício de Cristo. 4. O segredo da vida eterna. O que significa para nós? O rio que sai do trono de Deus não é apenas um detalhe cênico. Ele revela o segredo da vida eterna e a natureza da nossa existência futura. O segredo é a presença plena. A vida eterna é estar na presença plena e desimpedida de Deus. O rio flui do trono, o que significa que a imortalidade não é uma substância mágica, mas sim a consequência de estar em total comunhão com a fonte de toda a existência. O segredo é a cura total. As folhas da árvore da vida, mantidas pelo rio, são para a cura das nações. Isso significa a eliminação de todo o pecado, de toda a maldição e de toda a dor que aflige a humanidade. No reino de Deus, a saúde é sustentada pelo fluxo contínuo da sua vida. O segredo é o sustento contínuo. O rio e a árvore da vida garantem que o estado de perfeição e imortalidade não seja temporário, como foi no Éden, mas sim eterno. A vida que flui do trono de Deus é inesgotável e autossustentável. Não há mais morte para esse fluxo. O mistério é que a vida eterna não é algo que conquistamos, é algo que recebemos diretamente da fonte, uma dádiva que corre com autoridade divina e pureza absoluta. Conclusão: a promessa e o convite final. A visão do rio da água da vida é a imagem mais completa do destino final da humanidade redimida. É a garantia de que o deserto da vida será substituído pela fonte inesgotável. Onde antes havia morte, o rio puro trará a vida mais abundante e satisfatória. O segredo da vida eterna está na fonte, o trono de Deus e do Cordeiro. E a melhor notícia é que, embora a plenitude do rio aguarde a Nova Jerusalém, um vislumbre e um toque dessa água já estão disponíveis hoje. Lembre-se do convite final e poderoso de João, o convite que encerra a Bíblia e nos chama para a vida eterna. E o Espírito e a noiva dizem: Vem. E quem ouve diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22:17. O rio está fluindo. A água está disponível de graça. A única condição é ter sede. Você está pronto para beber da fonte da vida eterna? Comente abaixo o que o rio da vida significa para a sua esperança de eternidade. Deixe seu like e se inscreva no canal. Vamos continuar essa conversa nos comentários.